Olá pessoal, hoje nós temos mais uma aula de Geografia. A aula de hoje vai ser Globalização e Exclusão. Essa aula é voltada para a turma do terceiro ano A. Eu sou o professor Gerenício de Santana, professor do Colégio Estadual, professor Gentil Tavares da Mota. Como nós vamos estudar globalização e exclusão, é importante relembrar que globalização é o tema estudado na grade curricular do primeiro bimestre. Como nós estudamos na aula anterior, globalização e saúde, devido ao atual momento da pandemia do coronavírus, nós vamos agora estudar, para encerrar a trajetória dos estudos sobre globalização, vamos estudar globalização e exclusão. Então, iremos estudar globalização e exclusão a partir de 3 tópicos. Nós vamos olhar a globalização e exclusão a partir da globalização na organização do espaço mundial, a partir da globalização e a exclusão, a partir da participação desigual no processo da globalização e os tipos de pobreza na sociedade global. Então vamos compreender o tema da globalização e exclusão a partir desses 3 tópicos que iremos trabalhar aqui nesta aula. Para iniciarmos nosso trabalho, nesta aula vamos iniciar com uma charge. Essa charge retrata muito bem o cenário da globalização no espaço mundial. A globalização ela se apresenta no espaço mundial da seguinte forma. Nós temos um grupo de países que participam da globalização de uma forma intensa, de uma forma centralizada, que dita o ritmo da globalização. Esses participantes da globalização são considerados convidados da globalização, são considerados responsáveis por determinar a globalização. E esses países, eles entram no processo de globalização pela porta da frente. Enquanto nós temos países que entram pela porta de serviços. Então, a globalização, ela na sua essência, em seu processo, ela é desigual. Como todas as desigualdades gera exclusão, então, naturalmente, a globalização tem uma ligação com a exclusão. E iremos compreender, a partir de agora, como acontece essa exclusão. Antes de iniciarmos, nós vamos tentar retomar alguns conceitos básicos da globalização. Como nós sabemos, a partir do conceito do professor Milton Santos, o geógrafo brasileiro, define globalização como atual fase de expansão do capitalismo, com impactos na economia, na política, na cultura e no espaço geográfico. A globalização, como vocês podem observar, na definição de Milton Santos, ela é multidimensional, com várias dimensões, implicando diretamente no espaço geográfico. Se a globalização ela é um processo que implica diretamente no espaço geográfico, a globalização representa o que chamamos de processo que está ligado a todas as transformações que o capitalismo realizou nos últimos anos. Então, a globalização ela tem o que chamamos uma relação com a evolução do sistema capitalista. E aí nós vamos perceber que desde a primeira, segunda, terceira e quarta fase do capitalismo, ela nasce aí dentro de um sistema desigual, ela nasce aí dentro do sistema onde há o que chamamos de estrutura desigual de sociedade e um sistema econômico onde há o que chamamos de explorados e explorador.
né? E também dentro desse sistema econômico em que a globalização surge, ela vai proporcionar, junto com a evolução do capitalismo, o aumento da capacidade de produção dos países onde os processos de evolução do capitalismo se consolidaram. E aí, é claro, a globalização ela vai proporcionar transformações dentro do espaço geográfico de forma significativa. Essas transformações nós podemos perceber quando ela, através das suas redes e seus fluxos, os avanços das tecnologias, da informação, da ciência, da técnica, proporcionou o que chamamos de uma mudança no sistema global. Quando provoca o aumento da abertura econômica, quando provoca a quebra das fronteiras, o aumento da capacidade de produção do sistema econômico, aumento da circulação de pessoas, de mercadorias, de informação, de capital, intensificação de troca de conhecimentos e contatos culturais e etc. Todas essas mudanças aconteceram e vêm acontecendo dentro do espaço mundial. É claro que não na mesma intensidade e não acontece de forma homogênea. Continuando os nossos estudos sobre globalização e exclusão. A globalização, como vocês podem perceber, ela então separa. Ela é compatível. Ela está compatível com a atual organização do espaço mundial. A atual organização do espaço mundial divide o espaço mundial, baseado em critérios históricos, econômicos, socioeconômicos, divide o espaço mundial em países desenvolvidos, conhecido como países ricos, países em desenvolvimento, conhecidos também como países pobres. Esses países, dentro da organização do espaço mundial, eles participam do processo da globalização de forma diferenciada. Então, esses grupos de países participam do processo de globalização de forma diferenciada. Se nós observarmos as características de cada um desses países, nós vamos perceber que essa participação consiste nas questões de natureza econômica, social e, claro, podemos dizer, históricas. Essa participação coloca esses grupos de países em diferentes situações diante da globalização. E aí nós temos os países desenvolvidos que centraliza toda a dinâmica da globalização e conduz o processo de globalização. Do outro lado, nós temos os países em desenvolvimento, que são chamados também dos países pobres, que diante da globalização estão o que chamamos de à margem do processo. E claro, não esqueçam de olhar as características dos países em desenvolvimento, chamados de países emergentes. Lembre-se que os países emergentes, mesmo tendo características diferentes, eles não saem da condição de países pobres, devido a questões de natureza econômica, de natureza social e vários problemas relacionados à desigualdade social existente nesses países. Então, diante da organização do espaço mundial e a globalização, nós percebemos que a globalização está inserida dentro de um sistema econômico desigual. Isso, com certeza, logo podemos concluir que a globalização naturalmente proporciona a exclusão. Aí,
Olhando a economia mundial, diante da globalização, nós podemos também perceber que na era da economia, na era do que chamamos na era da globalização, a economia mundial, caracterizada pelo capitalismo financeiro, pelo capitalismo informacional, o capitalismo financeiro e informacional, ela tem provocado o aumento da capacidade de produção em toda a parte do espaço mundial. Claro, essa capacidade de produção, acompanhado pela redução de custos com mão de obra, tem gerado o que chamamos cada vez mais o aumento da produção, ligado e atrelado aos avanços das tecnologias que tem aumentado a capacidade de produção em diversos setores da economia. Essa economia, considerada global, ela tem como característica e objetivo o crescimento, visa o crescimento. Porém, ela tem outra característica, que é o que chamamos de desigual. Se vocês observarem na tela o gráfico que aponta o ritmo de crescimento da economia mundial de 2012 até 2019, é nítido que a economia ela cresce, mesmo variando o ritmo. Porém, esse crescimento, nós sabemos que só em momentos de crises econômicas elas foram interrompidas, como atualmente. Nós sabemos que a economia global está vivendo o que chamamos de maiores períodos da sua história do sistema do capitalismo. E aí, é claro, logo após 2008, que foi a última crise, até hoje, a atual crise econômica, a economia mundial ela crescia. Porém, o crescimento dessa economia tem como marca um sistema econômico desigual, que é denunciado por diversas formas, através de estudos, que esse sistema econômico ele não consegue distribuir na mesma proporção, né, da sua capacidade de produção. Isso tem provocado o que chamamos de exclusão dentro do sistema econômico global. E aí, o que é que acontece? Vários estudos apontam para essas características. Um relatório da Oxfam em 2019 aponta que 1% das pessoas mais ricas detêm o dobro da riqueza dos demais habitantes, que equivale a 6,9 bilhões de habitantes. Nesse mesmo relatório, esse estudo aponta que 2.153 bilionários no mundo detêm mais riquezas do que 4,6 bilhões de pessoas, que corresponde a cerca de 60% da população mundial. Isso explica um sistema econômico excludente dentro do cenário global. Adentrando o que chamamos de cenário nacional, nós vamos perceber a mesma realidade. Quando nós pegamos um estudo, segundo o IBGE, em 2018, em que 1% da população brasileira recebia, em média, R$ 27.744, enquanto os 50% da população recebiam menos de um salário mínimo, que na época era 820. Isso explica o que chamamos de o crescimento econômico excludente. Nesse período, a economia do brasileira ela cresceu. Porém, quando nós observamos, através do número, a representação da exclusão que demonstra o sistema desigual. Essa realidade ela continua no Brasil quando nós percebemos, nesse mesmo estudo realizado pela Oxfam em 2019, aponta que os 6 maiores milionários do Brasil detêm a mesma renda dos 100 milhões mais pobres do país. Ou seja, isso explica a desigualdade do sistema econômico, mesmo diante de um crescimento econômico apresentado por um país e apresentado pela economia global. Isso, pessoal, tem gerado um desequilíbrio que chamamos dentro do cenário econômico.
na distribuição de bens e riqueza. Essa desigualdade ela tem provocado um desequilíbrio na balança do que chamamos do sistema produtivo, que, claro, cada vez mais tem explorado as economias, as menores economias, né? Tem explorado cada vez mais o que chamamos de os países que têm uma grande dependência econômica, e isso também tem gerado cada vez mais o que mais a sociedade do século XXI teme. É o agravamento do que chamamos de empobrecimento da população, o aumento do empobrecimento da população e o aumento ao mesmo tempo do surgimento de novos milionários. Isso tem gerado o quê? Esse sistema econômico desigual. O aumento da extrema pobreza e o aumento de novos milionários que têm surgido, chamados super ricos, que têm surgido em vários países do mundo, inclusive em países como o Brasil, que possui o que chamamos, que é caracterizado como um país em desenvolvimento emergente. Essa realidade desigual, ela pode ser retratada, vista nas cidades, em toda parte, em todos os países do mundo, quando nós observamos o que chamamos de a desigualdade do direito habitacional. Essa é nítida, perceptível dentro do espaço. Isso explica como o sistema econômico global atual ele é excludente. Isso explica. E aí? Mas por que a pobreza e a exclusão persistem com os avanços da globalização? O que acontece? Por que a globalização ela é excludente? Nós sabemos que a globalização ela é excludente por vários motivos. Primeiro, a partir do momento em que a expansão massiva dos meios tecnológicos, das conquistas da globalização, a expansão massiva de informação não atinge de forma democrática toda a população do planeta, ela gera exclusão. E por que essa exclusão surge? Porque a globalização está dentro de um sistema econômico desigual que tem como característica, intrínseca a desigualdade. O sistema capitalista ela se resume em um sistema econômico desigual. Então, o que acontece? A partir do momento em que a globalização se desenvolve diante desse cenário, vamos perceber a desigualdade acompanhada pela pobreza humana e a exclusão. E aí nós vamos ter o que chamamos de um ciclo que mesmo com os avanços da globalização, mesmo com as inovações tecnológicas, mesmo com o aumento da capacidade de produção, mesmo com toda a sofisticação que a globalização proporciona, ela não vai se estender de forma igualitária dentro do espaço mundial. E aí a desigualdade ela nasce, quando ela nasce, ela proporciona a pobreza humana que gera a exclusão. E se vocês observarem essas três variáveis, elas são proporcionais. Na medida que um aumenta, a outra aumenta também. E aí nós vamos perceber que a desigualdade ela surge a partir da desigualdade de acesso à renda e a bens diante da alta capacidade de produção que o sistema econômico global possui. Mesmo diante desse cenário, há uma desigualdade de acesso à renda e bens. E isso gera desigualdade. E isso agrava a pobreza, a questão do problema, o problema da pobreza humana. E outra questão é a desigualdade entre os países e dentro dos países. Isso gera também e agrava o problema da pobreza humana. Outro problema é a desigualdade dentro das próprias sociedades, que vai gerar vários problemas de natureza social, como a violência, como o que chamamos de... além da violência, vai existir outros problemas de natureza social que agrava o que chamamos de exclusão. Então, a pobreza humana tem uma relação com a desigualdade.
e a pobreza humana, ela proporciona uma exclusão. Essa exclusão está dentro do cenário da globalização, né? Então, há várias sociedades hoje no cenário da globalização que estão excluídas do processo de globalização. Porque o processo de globalização, como vocês viram, ele está centralizado, ela é conduzida, né, pelos países considerados desenvolvidos, os países ricos. Aí o que acontece? A pobreza é um fator que gera exclusão. Por quê? A pobreza é um dos fatores que gera exclusão social, dado que a falta de dinheiro e o extremo impede que os indivíduos mantenham boas condições de saúde, dificultando o acesso aos bens e serviços e espaços culturais necessários ao que proporciona a exclusão. Então, a exclusão, ela é resultado da pobreza humana. Mas só que a exclusão existe de diferentes naturezas. Então, a exclusão ela pode ser de natureza étnica, financeira e de gênero. Só que a principal exclusão que a globalização proporciona através dos seus sistemas de padronização econômica parte do que chamamos do sistema, parte do fator econômico, né? Sim, há outras formas de exclusão, mas o fator econômico que a globalização interfere gera um grande número de pessoas excluídas dentro da sociedade. E aí nós estamos o quê? Nós podemos perceber que, diante desse cenário de exclusão da globalização, nós vamos vivenciar, dentro da globalização, um verdadeiro apartheid da tecnologia e da infraestrutura. O que é isso? O apartheid da tecnologia e da infraestrutura. É quando nós percebemos dentro do espaço mundial a desigualdade de acesso às tecnologias, às inovações, às informações que a globalização gera. E aí o acesso às redes geográficas, ela vai ser desigual dentro do espaço mundial. E aí nós vamos ver que o acesso à internet ela vai ser desigual dentro do espaço. E aí nós vamos ver que o acesso à energia elétrica também vai ser desigual. O acesso ao saneamento básico, o acesso à telefonia, o acesso aos transportes. Essas redes, elas expressam e simbolizam o que chamamos de conquistas técnicas da revolução industrial que hoje a globalização representa. Excluído desse acesso uma parte dos países, uma parte da sociedade global, excluído desses processos e do acesso a essas redes, tornam-se o que chamamos de excluso do sistema de globalização. Então, a globalização ela também pode ser percebida a sua exclusão quando nós olhamos para as redes geográficas, como elas se distribuem dentro do espaço mundial. Então, na medida que nós percebemos como as redes geográficas se distribuem, quando os fluxos, onde há um maior fluxo dentro dessas redes, nós percebemos como o sistema global, né, de informação, de circulação de mercadoria, de pessoas acontece. E aí nós vamos perceber que dentro da organização do espaço mundial, a globalização ela se apresenta de forma desigual. E aí nós vamos perceber até entre os continentes que o acesso à internet, o acesso à energia elétrica, o acesso ao saneamento básico, o acesso à telefonia, o acesso ao transporte é variável. E aí nós vamos ver numa ordem, né, de participação e de participação e podemos dizer de liderança dentro do processo de globalização, nós vamos ter continentes que estão muito distantes do processo de globalização e países, né,
que estão muito distantes do processo de globalização. E aí, é claro, isso é fruto do que chamamos de característica natural do processo de globalização, que é a exclusão. E aí, o que é que acontece? Por que o problema da pobreza no cenário da sociedade globalizada permanece? Então, o problema da pobreza no cenário da sociedade globalizada, ela persiste devido a tudo isso, tudo que nós falamos até agora. A sociedade globalizada atual tem imposto padrões de consumo que tem tipificado grupos da sociedade que não têm acesso a esse padrão. Isso tem gerado o que chamamos de classificação, de condição, né, de grupos da população. E aí nós vamos definir, né, os tipos de pobreza dentro dos países, né, desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, os tipos de pobreza que vai estabelecer dentro da população desses países uma linha de quem está à margem, né, do que chamamos da sociedade de consumo e de quem participa da sociedade de consumo. A partir daí é determinado os tipos de pobreza nesses países, tanto países ricos quanto países pobres. Por isso que o conceito de pobreza varia de país para país, de acordo com o que chamamos de acordo com a capacidade de produção e acesso aos bens de consumo e de riqueza que um país possui em um determinado contexto. E isso, é claro, vai gerar o que chamamos os diferentes tipos de pobreza que a globalização tem proporcionado nos últimos anos. E aí nós vamos ter os tipos de pobreza. A pobreza extrema, que é a mais conhecida, que tem uma definição, cada país define a pobreza extrema de acordo com um determinado padrão de renda. A pobreza extrema é um conceito que parte do seguinte: a pobreza extrema é a condição mínima, mais baixa, que um indivíduo necessita para sobreviver. Ou seja, essa pobreza extrema, esse conceito ele varia aqui no Brasil, ele varia na Alemanha, varia nos Estados Unidos. Se você for pegar, o que chama uma linha da pobreza aqui não é igual à linha da pobreza em termos de valores nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça ou em outro qualquer país, se vocês observarem. Então, a pobreza, temos a existência da pobreza extrema, a pobreza integrada, a pobreza desqualificante, e esse é o cenário da globalização diante da exclusão. Essa globalização, ela tem provocado também, gerado, contribuído para a extrema pobreza. A partir do momento que a globalização ela proporciona o desemprego de natureza estrutural por causa dos avanços das tecnologias, tanto em vários setores da economia, no setor primário, secundário, terciário, ela gera o que chamamos de desemprego estrutural. E também os seus diferentes momentos de crise geram o desemprego conjuntural. Isso tem, claro, proporcionado uma diminuição dos empregos de forma geral no mundo. Isso contribui para a extrema pobreza. E tem também a questão da desvalorização do trabalho. É uma questão que perpassa dentro da ordem mundial, dentro da organização do que chamamos do espaço mundial, a desvalorização do trabalho, devido à descentralização dos sistemas de produção que procura sempre os lugares com a mão de obra mais barata. E aí nós temos o enfraquecimento do estado de bem-estar social diante do avanço do neoliberalismo global. É claro que o Estado diminuiu, né, as ações de inclusão realizada através das políticas públicas. Isso tem comprometido e agravado a situação de pobreza de várias sociedades espalhadas dentro do espaço mundial. Outra questão são os fatores políticos e socioculturais. Os fatores políticos nós sabemos que são a depender do quadro em determinado país,
contribui também para agravar o que chamamos da situação de exclusão e de pobreza. E fatores socioculturais, como o baixo nível de educação, a discriminação social, a desigualdade de gênero, a concentração de renda e outras questões. Então, aí nós temos, pessoal, a atual situação da extrema pobreza no Brasil. Como se encontra? Nós sabemos que desde 2015 os números vêm apontando, segundo o IBGE, o aumento do que chamamos da população que está vivendo em situação de extrema pobreza. Se vocês forem observar a relação do número de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza com o número de desemprego no Brasil, eles vêm na crescente. Isso explica que os processos econômicos da globalização têm gerado desemprego e, ao mesmo tempo, gerado a extrema pobreza, estimulando a extrema pobreza. Então, pessoal, encerramos a aula aqui. Obrigado por assistir a aula. Deixe o seu comentário. Até a próxima. Tchau.